Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos agora no mês de outubro, esse mês de setembro, o mês da Bíblia, e a gente fica pensando, puxa vida, precisa de um mês da Bíblia? A gente fica pensando, precisa de um dia das mães? Precisa de um dia dos pais? Um dia um amigo meu falou assim, você sabe por que existe o dia das mães? Aí eu falei, não. Por quê? Porque você acha valorização da mãe? Não. É para compensar o péssimo filho que a gente é o ano inteiro, a gente dá um presente. Uma coisa que deveria ser lógica, você tem que colocar um dia. A Bíblia, não seria necessário colocar um mês da Bíblia para a gente ver a sua importância. Deveria ser natural na nossa vida, a importância, a riqueza, os frutos da palavra de Deus na nossa vida. No entanto, é preciso colocar, gente, a Bíblia é importante. Puxa vida, um dia vou começar contando uma historinha, tem uma historinha que eu peguei hoje lá no meu computador, que fala assim, era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas, seu comportamento sempre deixavam assim seus pais preocupados, que tinham um sonho de ver aquele filho bem formado, ganhando bem, ter sua profissão, bem sucedido na vida. Mas o pai, vendo aquela dificuldade, o filho desligado, resolveu fazer um acordo com o filho, uma proposta para ele. Meu filho, se você for aprovado no vestibular, na sua escola, eu prometo para você te dar um carro de presente. Ele estava preparando o vestibular de medicina. Puxa vida, aquele rapaz ganhou um carro de presente e tal, eu vou passar, e começou a estudar para passar. Por causa do carro, aquele rapaz mudou da água para o vinho. Transformou completamente, estava assim obcecado com a ideia, não da faculdade, mas de ganhar o carro. Passou a estudar como nunca, um comportamento exemplar, o pai estava feliz. Mas, de repente, surge uma preocupação. Puxa vida, está tudo errado. O foco do meu filho não é a faculdade, o foco dele é o carro. E ficou pensando, minha atitude não foi tão boa assim. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão verdadeira, mas interesse só no carro. Isso não era bom, isso era mal. O rapaz seguia os estudos, aguardava ansioso o resultado dos seus esforços. Assim, chegou o grande dia. Pronto, fui aprovado no curso de medicina, passou no vestibular. Como o pai tinha prometido, ele então convidou toda a família, os amigos, para uma festa. E ali estavam todos os amigos. E o rapaz tinha certeza, meu carro vai estar ali. O pai pediu a palavra, elogiou o resultado obtido pelo filho e passou às suas mãos uma caixa de presente. E ele tinha certeza, ali dentro vão estar as chaves do carro. O rapaz abriu o pacote emocionado. Para sua surpresa, estava ali dentro uma Bíblia. O rapaz ficou terrivelmente decepcionado. Não disse nada, calou. A partir daquele dia, um silêncio, uma distância separava o pai do filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Eu não preciso mais do meu pai. Deixou a casa dos seus pais, foi morar no campus da universidade. Raramente dava notícias para a família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um bom emprego, trabalhando em um bom hospital, esqueceu completamente daquele seu pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Não adiantou o pai tentar conversar. Até que um dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e, não resistindo, veio a morrer. No enterro,
a sua mãe entregou para o filho, que estava indiferente, aquela Bíblia, que no dia o filho não levou a Bíblia, largou ali, não quis tocar naquilo mais. Tinha sido o último presente do pai e que o filho largou para trás. De volta para casa, o rapaz que nunca tinha perdoado o seu pai, quando colocou o livro numa estante, notou que tinha um envelope dentro. E ele resolveu abrir, tinha uma carta, e junto com a carta um cheque. E a carta dizia: meu querido filho, eu sei quanto você deseja ter esse carro. Eu prometi, aqui está o cheque, para que você escolha aquele modelo que mais te agradar. No entanto, fiz questão de te dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela você vai aprender o amor a Deus, o amor de Deus, a fazer o bem e não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão de um dever e uma consciência cumprida. Corroído de remorso, o filho caiu em um pranto profundo. Como é triste ver aqueles que não sabem perdoar. Leva a erros terríveis e um fim ainda pior. Antes que seja tarde, perdoe aquele que te fez mal. Talvez, se você olhar com cuidado nas situações, vai encontrar ali um cheque escondido. Olha, gente, nós vimos assim que Jesus vai ensinando para nós, mostrando o valor das coisas e mostra para nós o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus. Um dia Jesus fez um ensinamento que a gente normalmente não percebe ao outro lado da história que está ali. A história do samaritano. Normalmente a gente vê só o amor ao próximo, um passou, não fez um bem, o outro não, tal. Mas Santo Agostinho pegou esse evangelho e deu uma outra versão, uma outra interpretação, um outro sentido para ele. E o evangelho diz que um homem saiu de Jerusalém em direção a Jericó. Qual o significado disso? Vamos entender que ali Jesus estava ensinando para os judeus. Para o judeu, o lugar onde você pode encontrar Deus é só em Jerusalém. Não tem outro local. É em Jerusalém. Se eles estão em Cafarnaum, se ele está em Jericó, se ele está em Nazaré, quando eles vão adorar a Deus, eles correm para Jerusalém. Jerusalém é o local de encontro com Deus, a casa de Deus. Então, Jesus estava ensinando e disse que tinha um outro local que era Jericó, a casa do pecado, a casa de onde tinha muitas prostitutas, uma vida toda errada. Um homem desceu de Jerusalém em direção a Jericó. O que Jesus estava ensinando? Um homem afastou de Deus em direção ao pecado. Quando um homem afasta de Deus em direção ao pecado, ele fica vulnerável, fica uma presa fácil. E aí vem o inimigo de Deus e rouba aquele homem. Todas as vezes que o homem afasta de Deus, ele fica uma presa fácil, ele fica vulnerável, ele fica frágil. E quem é o inimigo de Deus? Quem que é aquele ladrão? Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida plena e vida feliz. Mas tem um que vem roubar, matar e destruir. Roubar o amor à família, o amor às coisas de Deus, o amor àquilo que é sagrado, o que é mais importante, e te oferecer aquilo que não é tão importante. E aí aquele homem foi assaltado, foi roubado pelos ladrões que o deixaram semi-morto. Nisso passou por ali um samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é aquela pessoa que foi rejeitada. Os judeus rejeitavam os samaritanos, não aceitavam. Samaritano não presta, samaritano é gente pecador, samaritano não vale nada. Jesus estava ensinando isso para os judeus. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi excluído, foi o que deu socorro. Ou seja,
um homem desceu do seu animal. Não do seu animal, desceu do céu para dar socorro àquele homem que foi roubado, que foi arrebentado, que foi aniquilado ali. Então, esse homem é Jesus, esse samaritano é Jesus. Por que o samaritano é Jesus? Porque os judeus não aceitavam Jesus. Ele estava dizendo, aquele que não foi aceito, que foi rejeitado, foi aquele que veio dar a vida, foi aquele que veio salvar, foi aquele que veio redimir. Então, o samaritano desceu e colocou nas feridas daquele homem o vinho e o azeite. E o que significa o vinho e o azeite? O vinho nos lembra o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lembra salvação. Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus nos deu a salvação. E depois colocou azeite. O azeite significa o quê? Lembra o óleo, o batismo, crisma, Espírito Santo, vida nova. Jesus já nos deu a salvação e Jesus já nos deu o Espírito Santo. Mas não basta eu dizer, Jesus já me salvou e eu fui batizado, eu tenho o Espírito Santo. É mais do que isso. É mais do que isso. Nós temos que viver em igreja, nós temos que viver em comunidade. Aí, o samaritano pega aquele homem, coloca no seu animal e leva para a hospedaria. E o que é hospedaria? A hospedaria é a igreja. Jesus pega aquele homem, já deu a salvação, já deu o Espírito Santo e leva para a igreja. Entrega aquele homem para o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O hospedeiro é cada um de nós. Um dia nós estamos como hospedeiros, recebendo as pessoas, acolhendo, que bom que você veio, que bom que você está conosco. Ele é o hospedeiro, ele está recebendo. Mas tem dia que a gente é o doente. Ô gente, ora por mim. Ô gente, meu filho está assim. Ô gente, fulano está lá doente lá em casa. Ô gente, papai. Então, eu sou o doente, eu preciso dos irmãos para fazer oração por mim. Então, o samaritano entrega o doente para o hospedeiro e diz, estou deixando esse homem aqui, já dei os primeiros socorros, já dei a salvação, já dei o Espírito Santo, mas vou te entregar 2 denários. Esses 2 denários são suficientes para restaurar qualquer vida, salvar qualquer casamento, libertar qualquer jovem das drogas, transformar qualquer realidade. Estão aqui os 2 denários. E eu estou indo embora, mas um dia eu vou voltar. O samaritano um dia vai voltar. Jesus um dia vai voltar. E ele disse, quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, eu te pago. Gastar o quê? Mais o seu tempo, sua saúde e tal. Se você gastar, Jesus vai te recompensar, vai te pagar. Aí, eu pergunto para você, o que são esses 2 denários? Qual a maior fonte de graças e de bênçãos que existe? A maior fonte de graças e de bênção que existe é a Santa Missa. E a Santa Missa divide em quantas partes? Liturgia da Palavra e liturgia eucarística. Os 2 denários. Palavra de Deus e Eucaristia. Graças a Deus, nós temos um carinho pela Eucaristia, um zelo muito grande pela Eucaristia. Tem. Às vezes, não tanto quanto deveria, mas tem. Mas, e a Palavra de Deus? E o outro denário? Que a gente praticamente não vê. É um número muito pequeno de católicos que leem a Palavra de Deus, que buscam esse encontro com Deus na Palavra de Deus. Olha, gente, a Palavra de Deus é a vida da nossa vida, sabe? Depois eu vou continuar falando sobre isso, mas no documento que foi criado durante o Vaticano II, a Igreja criou um documento que chama Dei Verbum. Dei Verbum significa a Palavra de Deus.
E lá tem um trechozinho que fala exatamente isso. A igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como venera o corpo do Senhor. A riqueza e a importância da palavra de Deus. No próximo programa vamos continuar falando sobre isso. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.